Agradeço toda a comissão pelo convite, mais uma vez, para falar sobre tumores ósseos. Eu vou compartilhar a tela. Tenho duas aulas para dar. Vamos começar, então, com as lesões tumorais benignas. Esses são os temas principais, né, de tumores benignos. Essa é a nossa equipe. Vamos começar, então, com o osteocondroma. Então, o osteocondroma é uma projeção óssea que é coberta por cartilagem, que ele nasce na superfície do osso, e uma característica dela é essa contiguidade com a medular óssea. Então, aqui no corte da ressonância, em T1, em que a gente vê a tíbia e a fíbula, a gente vê que o tumor ele tem essa contiguidade com a medular do osso hospedeiro, continuando aqui com o tumor. Ele é o tumor benigno mais comum e as principais localizações é na metáfise do fêmur distal, da tíbia proximal e do húmero proximal. Ele pode ser séssil com a base larga ou pediculado com a base estreita. Ele tem comumente uma capa de cartilagem, que normalmente tem 1 a 3 milímetros de espessura, e ao longo do tempo, conforme a criança vai crescendo, essa capa de cartilagem vai se tornando mais fina. Clinicamente, ele pode ser assintomático, pode ter a tumoração, que é esse aumento de volume, dor, compressão medular, deformidade no membro ou limitação no arco de movimento pela localização próxima às articulações. Tem as osteocondromatoses múltiplas, hereditárias ou familiares. Lembrar que a herança desses casos são autossômicas dominantes. Aqui a radiografia com várias deformidades, vários osteocondromas. As indicações cirúrgicas são por compressão medular, aqui mostrando o déficit de circulação periférica, dor por atrito mecânico, presença de bursite, atrito mecânico nos tendões, fratura do osteocondroma, é outra indicação cirúrgica, e a suspeita de transformação maligna, lembrando que a parada do crescimento do osteocondroma após a maturidade óssea e a suspeita de transformação maligna quando ele volta a crescer após a maturidade óssea e o aparecimento de dor. E em relação à capa de cartilagem, quando tem a suspeita de malignização, esse aumento da espessura da capa de cartilagem. A transformação maligna, ela é rara nos osteocondromas solitários, menos de 1%, mas na exostose múltipla hereditária, ela é em torno de 10%, e geralmente acontece em torno dos 20, 40 anos de idade. Vamos falar sobre o encondroma agora. Ela é uma neoplasia benigna de cartilagem hialina que acontece dentro da cavidade medular. Aqui a imagem da lesão lítica e a presença de calcificação com afilamento da cortical, uma leve insuflação na região do metacarpo. Ele é o segundo tumor ósseo benigno mais frequente, geralmente na segunda, quinta década de vida, a maioria é solitária. Aqui de novo, insuflação, lítico com calcificação, também na região da mão. Então, o sítio mais frequente é nos ossos tubulares da mão, aqui mais um outro exemplo, de novo insuflação, lesão lítica com calcificação. Lembrando que na mão ele pode ter essa característica que parece ser mais agressivo, mas mesmo assim a gente lembra que apesar dessa característica de insuflação, lítico, afilamento de cortical, a gente pensa sempre em condroma. Dificilmente a gente pensaria num tumor maligno, apesar dessas características. E quando a gente vê essas características, lítico, calcificação, a gente pensa em tumor cartilaginoso. Agora, fora de ossos da mão, a gente tem que lembrar do diagnóstico diferencial, que é o condrosarcoma grau 1. Então, em região de húmero, tíbia e fêmur, a gente sempre tem que fazer o diagnóstico diferencial com o condrosarcoma grau 1. A maioria
são assintomáticos ou achado incidental, quando sintomático é por dor, e também pode ser por uma fratura patológica, por causa daquele afilamento de cortical. Então, na imagem é sempre essa característica, lesão lítica com calcificação, que faz sempre a gente lembrar de um tumor cartilaginoso, de novo uma leve insuflação com afilamento de cortical. Lembrar das encondromatoses múltiplas, da doença de Ollier, que normalmente é hemilateral, da síndrome de Maffucci, que tem essas encondromatoses múltiplas, né, sempre com os pontos de calcificações, que no Maffucci é essa associação com a hemangiomatose. Lembrar que as hemangiomatoses, elas também, pelo baixo fluxo sanguíneo, podem ter essas calcificações nos vasos, por isso tem essas calcificações aqui fora do osso. Na patologia, a gente vê essa coloração azulada, roxa, que é pela presença dos proteoglicadas. A cartilagem apresenta esses condrócitos com essas áreas lacunares. Ela pode ter essas cromatinas frouxas com o nucleolo pequeno. A transformação sarcomatosa nos encondromas solitários ele é raro, como no osteocondroma, ele é menos de 1%. A localização mais frequente de transformação é na cintura pélvica e escapular, mas nas encondromatoses múltiplas, elas aumentam o risco de transformação sarcomatosa, chega a 25%, e no Maffucci ele chega até a 50%. Então, o risco maior é na síndrome de Maffucci. O tratamento ele é indicado quando tem sintomatologia ou quando tem risco de fratura. E o tratamento indicado é curetagem com enxertia. Quando ele está fora dos ossos da mão, que tem o diagnóstico diferencial com condrosarcoma grau 1, você pode substituir por cimento cirúrgico. Vamos falar agora do condroblastoma. É uma neoplasia benigna que acomete a região epifisária, com a presença de células condroblásticas, então é essa lesão lítica na região epifisária, pode acometer também a região apofisária. Caracteristicamente pode encontrar, por ser uma neoplasia de cartilagem, pode encontrar também presença de calcificações. Pela localização, faz o diagnóstico diferencial com TGC, mas o acometimento dessas neoplasias é mais comum na criança e adolescente, diferente do TGC, que é na idade adulta. Então, o acometimento mais frequente do condroblastoma é na segunda década de vida, no esqueleto imaturo. A localização mais frequente é número proximal, tíbia proximal, fêmur distal e fêmur proximal. Então, ombro, joelho e quadril são os mais frequentes. Caracteristicamente, ele dá dor e edema. Então, a lesão lítica bem definida, com presença de calcificação. Como ele acomete geralmente crianças e adolescentes, ele começa na região epifisária e se esse adolescente cresce e vai fechando a epífise, a linha de crescimento, essa lesão ela vai avançando para a região metafisária. E na ressonância, caracteristicamente, a gente vê bastante edema. Por isso, em T2, a gente vê esse hipersinal acometendo toda a região metafisária, epifisária e na região articular e na musculatura posterior. Na patologia, caracteristicamente, a gente vê essa tela de galinheiro, porque tem essa calcificação na região da membrana, então a gente vê essa delimitação na membrana formando essa imagem em tela de galinheiro. O tratamento é cirúrgico, com ressecção intralesional, a curetagem e enxertia.
Apesar de ser um tumor benigno, as metástases pulmonares podem ocorrer em menos de 6% dos casos. Vamos falar agora sobre o osteoma osteoide. Ele é um tumor benigno, formador de osso. Ele é um tumor pequeno, geralmente menor que 2 centímetros. Então, ele tem esse potencial de crescimento limitado. Tem esse nicho que aqui essa lesão lítica e essa reação esclerótica ao redor. O local mais frequente de acometimento é no fêmur e na tíbia. Quando acomete a coluna, geralmente são nos elementos posteriores. Ele pode ter essa área blástica central, sempre com esse osso reacional esclerótico ao redor. Na coluna ele pode dar uma escoliose por dor. Então, dor é a característica mais marcante, geralmente noturna, que melhora com o anti-inflamatório. Então, esse nicho geralmente tem menos do que 1 centímetro, ele é radioluzente. Quando não é visível na radiografia, pede-se tomografia com cortes finos em janela óssea. A lesão, ela pode aparecer, essa área blástica, ela pode ser tanto cortical quanto medular, e o tratamento, ele é feito nos pacientes sintomáticos, que pode ser o tratamento cirúrgico, tirando só o nicho lítico, não é necessário tirar aquela área blástica, porque aquela área blástica não é o tumor, é só a área reacional, e mais recentemente, a ressecção do nicho pode ser feita por ablação por radiofrequência. Vamos falar agora sobre o osteoblastoma. Ele é um tumor formador de osso localmente agressivo, que morfologicamente ele é parecido com o osteoma osteoide, mas ele tem um potencial de crescimento, e geralmente ele é maior do que 2 centímetros. O pico de incidência é entre a segunda e terceira década de vida, é mais frequente no sexo masculino. E a distribuição de acometimento é geralmente no osso tubular, mais frequente na região metadiafisária. Mas o acometimento é relativamente bem distribuído entre as 3 regiões. Pode acometer a região da coluna, em 1/3 dos casos, e nos ossos tubulares, a região mais frequente é na região do fêmur, proximal e distal, tíbia proximal e húmero. Então, de novo, na região do ombro, joelho e quadril. A dor é o sintoma mais frequente. E em relação à imagem, é um dos tumores mais inespecíficos. Ele pode ser lítico, misto ou blástico. Normalmente ele tem os limites bem definidos, mas ele pode ser blástico, pode ser misto, pode ser lítico, pode estar na região medular, na região periosteal, ele é bem inespecífico. Na coluna, ele geralmente acomete nas regiões posteriores. E de tratamento, a indicação é de ressecção intralesional, com adjuvância sempre, mas alguns autores indicam a ressecção em bloco devido ao risco de recidiva. Então, terminamos o primeiro bloco. Agora vamos falar sobre o segundo módulo, que é sobre a displasia fibrosa, o granuloma eosinofílico e o tumor de células gigantes. Vamos começar com a displasia fibrosa, que é uma osteodisplasia medular, que pode ser multifocal ou solitária, que mostra osso distorcido, que caracteristicamente dá esse osso despolido. Ele mais frequentemente acomete a primeira e segunda década de vida. A forma solitária é mais comum,
de 6 a 10 vezes mais frequente que a poliostótica. Geralmente ele é assintomático, um achado incidental, mas pode causar dor, pode ser um achado de fratura patológica. Quando ela é poliostótica, ela pode estar confinado em uma extremidade ou no hemicorpo. Ele pode ter um aspecto mais agressivo, como aqui nessa costela, em que mostra aspectos insuflativos, rompimento de cortical. Na síndrome de McCuna-Albright, ele tem essas características, que é a displasia fibrosa poliostótica, endocrinopatia com puberdade precoce, hipertireoidismo, diabetes, síndrome de Cushing, hipertensão e retardo mental, e a hiperpigmentação da pele com essas manchas café com leite, que é essa mancha na pele de coloração marrom. Na síndrome de Mazabro, ele tem as displasias fibrosas poliostóticas e esses tumores benignos em partes moles, que são os mixomas, que na ressonância em T2 aparece com esse hipersinal. Na imagem, então, a gente vê essa lesão em vidro despolido ou vidro fosco, que é essa lesão com esse aspecto em vidro fosco. Como ele fragiliza o osso e vai causando microfraturas, ele pode arquear o osso. Então, aqui mostrando o arqueamento da tíbia e da fíbula. E, tipicamente, ele dá esse cajado de pastor na região do fêmur. Também por microfratura. E aqui, obviamente, bem nítido, uma fratura aqui do fêmur. Na patologia, caracteristicamente, a gente vê esses caracteres chineses, que são essas traves osteoides circundadas por osteoblastos, com esses turbilhões aqui de feixes de fibroblastos com colágeno. O tratamento da displasia fibrosa é conservador, expectantes, e a gente só trata quando tem as fraturas patológicas, e normalmente a lesão ela para com o crescimento, a maturidade óssea. Quando é necessário fazer o tratamento cirúrgico, é feita a curetagem com enxertia. Na displasia fibrosa, é comum ter um grande sangramento nessas curetagens. As enxertias frequentemente são absorvidas, por isso que evita-se o tratamento, só quando é realmente necessário. Vamos falar sobre o granuloma eosinofílico. Elas são essas células dendríticas mieloides, que são as células de Langerhans, que é esse grupamento aqui de células. Ela pode ser unifocal ou multifocal, que pode acometer um órgão, um sistema, ou multissistêmico. O sinônimo é o granuloma eosinofílico ou células de Langerhans, né, a histiocytose de células de Langerhans. Normalmente ele acomete pessoas de menos de 30 anos de idade. Ela pode ser monostótica ou poliostótica. Mais frequente é a monostótica, que é o antigo nome de granuloma eosinofílico, quando acomete os ossos. O sintoma mais frequente é dor e edema. Quando é sistêmico, pode dar febre. E os locais mais frequentes de acometimento: crânio, vértebra, ossos longos, que são os fêmur, húmero e tíbia. Pode acometer bacia e escápula. E a doença de Hunt-Schuller-Christian é a forma crônica da histiocytose de células de Langerhans. E tem essa tríade de lesões ósseas múltiplas, líticas, exoftalmia, que pode ser uni ou bilateral, e o diabetes insípidos por acometimento da glândula pituitária. A doença de Ledder-Lewis, que é a forma aguda e maligna,
que leva muitas vezes a criança a óbito, acomete geralmente crianças menores do que 3 anos de idade, que tem as lesões ósseas múltiplas, linfonodomegalias, pancitopenia, leucemia aguda, petequias cutâneas generalizadas e hepatoesplenomegalia. A imagem, ela pode ser uma imagem bastante agressiva, com lesão lítica, rompimento de cortical, pode ter grande envolvimento de partes moles, reação lamelar que pode ser grossa ou fina, que no caso a reação lamelar grossa, que pode até lembrar uma osteomielite crônica, e quando tem reação lamelar fina, com comprometimento de partes moles, pode até fazer diagnóstico com Ewing pela febre. E no acometimento da coluna, tem a vértebra plana de Calvé, que dá essa vértebra aqui, achatada, e aqui na incidência em frente. Na cintilografia óssea, lembrar que ele pode dar um falso negativo em 30% dos casos. Então, aqui a gente vê positivo no húmero, como nesse caso aqui, mas aqui tem o acometimento do fêmur, que a gente não vê a captação. E na histologia, a gente vê esse conglomerado de células de tamanho intermediário, citoplasma eosinofílico e um grande número de eosinófilo, que são essas células de citoplasma eosinofílico vermelho, que é uma característica na histologia, um grande número de células com citoplasma eosinofílico. Na imunistoquímica, ele é CD1A positivo, ele cora em marrom o citoplasma e a membrana, S100 positivo, também cora em marrom, e na microscopia eletrônica, ele aparece esses grânulos de Birbeck, que é esse aspecto aqui de grânulos intracitoplasmáticos em formato de raquete de tênis. O tratamento, quando é uma lesão óssea monostótica, então, que é o típico granuloma eosinofílico, que é o mais frequente, pode ser feita a curetagem com enxertia, a infiltração com corticóide e metilprednisolona. Tem alguns serviços que fazem radioterapia, lembrando que tem risco de malignização, né? E tem alguns relatos de remissão espontânea. No nosso serviço, a gente faz a infiltração com corticoide com excelente resposta. Normalmente, uma infiltração basta para ter a resposta. Na vértebra plana, o tratamento é conservador. Em alterações neurológicas, pode-se indicar a radioterapia ou descompressão cirúrgica. Aqui mostrando a infiltração com corticoide e a resposta. Nos casos poliostóticos e com envolvimento visceral, o tratamento ele é sistêmico, com prednisona e quimioterapia. Vamos falar agora sobre o tumor de células gigantes. Ele é um tumor localmente agressivo, raramente metastatiza, mas ele pode causar as metástases. São células neoplásicas, são as células estromais. Então, lembrar que as células neoplásicas são as do estroma, e tem a presença das células gigantes, que são essas células osteoclasto-like. O acometimento é geralmente nos adultos jovens, 21 a 40 anos, e as metástases são raras. O acometimento é geralmente na região do joelho distal, no fêmur proximal da tíbia e região do rádio distal, então lembrar mão no joelho.
para lembrar dessas localizações. Coloca a mão no joelho para lembrar, rádio distal, tíbia proximal e fêmur distal. Então, aqui a lesão lítica, bem delimitada, excêntrica. Na clínica, a gente encontra dor e aumento de volume, geralmente adulto jovem. Então, lembrando do que eu falei, geralmente região meta-epifisária, para fazer o paralelo com um condroblastoma, só que aqui é um adulto jovem e lá era criança. Na ressonância, lesão ISO em T1 e hiper em T2 e realce difuso com contraste. Por ter realçado, a gente vê que não é uma lesão cística. E a característica na patologia, lesões de células gigantes, e o núcleo das células gigantes são idênticas ao do estroma. Isso é uma característica do tumor de células gigantes. E pode ter muitos núcleos nas células gigantes. Classificação de Campanati, grau 1 radiograficamente indolente, com esse aspecto quiescente intraósseo. Grau 2 localmente agressivo, que apresenta o periósteo intacto, esse é o tipo mais frequente. E o grau 3, que são os mais agressivos, já com extensão em partes moles. O tratamento pode ser feito com curetagem, adjuvância local, enxerto ou cimento. O enxerto, vantagem, solução biológica, preservação da cartilagem articular. Ele dificulta a recidiva, porque quando começa a ter absorção do enxerto, você não sabe se é recidiva, aquela área lítica periférica, e você posterga a carga do paciente. E no cimento não é uma solução biológica e pode ocorrer necrose na cartilagem articular, mas facilita no segmento para avaliar recidiva precoce e você permite a carga precoce do paciente. Então, no Campanati 1 e 2, você pode fazer a ressecção intralesional, adjuvância local e enxertia, ou o cimento. E no Campanati 3, ressecção em bloco e endoprótese. E mais recentemente, você pode também associar o denosumab, que ele bloqueia essas células gigantes e você permite uma formação de uma matriz osteoide, melhorando a dor e facilitando a sua ressecção. Ele está, o prognóstico relacionado com a recidiva, com a transformação maligna que é rara e com a metástase pulmonar, que ela também existe. Agora a gente vai começar com as questões. Então, a primeira questão, o condrosarcoma secundário é mais prevalente na doença de Ollier, doença de Maffucci, doença de Campanati ou na exostose múltipla hereditária. Então, o condrosarcoma secundário é mais prevalente. Sim, na doença de Maffucci, a gente viu que ele é mais frequente, chega até 50%, né, na doença de Maffucci. Ele é menos de 1% no solitário, ele aumenta no Ollier, chega a 25%, e no Maffucci ele chega até 50%, né? Então, sim, ele é mais frequente no Maffucci. Na exostose múltipla hereditária, ele chega a 10%. E na região da bacia, que é mais frequente, essa transformação de 10% a 15%. Então, no Maffucci, ele é mais frequente mesmo. O tumor ósseo de localização epifisária na criança é sugestivo de osteoblastoma, condroblastoma,
tumor de Ewing ou tumor de células gigantes. Tumor ósseo de localização epifisária na criança é sugestivo de condroblastoma. Nas células gigantes a gente viu que é mais na forma adulta, né? O osteoblastoma, a localização, ele é na região metadiafisária, a região mais frequente. Ele não tem não é mais frequente na criança. O tumor de Ewing, ele é frequente na criança, mas não a localização não é na região epifisária, né? Ele é na região metadiafisária também. Então, sim, a resposta é no condroblastoma mesmo. A osteocondromatose múltipla, geralmente, é uma condição de herança autossômica recessiva, autossômica dominante, ligada ao sexo ou não tem herança genética. A osteocondromatose múltipla geralmente é uma condição autossômica dominante. Não é recessiva. Que acho que não tem nem o que discutir, né? A forma clássica da doença Huntschuler-Christian caracteriza-se por lesão óssea única, enoftalmia e diabetes insípidos, múltipla exoftalmia e diabetes insípidos, única exoftalmia e dermatite seborreica, múltipla enoftalmia e dermatite seborreica. Huntschuler-Christian, sim, é uma lesão múltipla, exoftalmia e diabetes insípidos. Obrigada. Meu nome é Bruna, eu sou oncologista ortopédica da Santa Casa de São Paulo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de osteosarcoma, sarcoma de Ewing, condrosarcoma, mieloma múltiplo, metástase óssea e doença de Paget. São assuntos bem extensos, mas eu procurei resumir o máximo possível para vocês os pontos que eu achei mais importante para vocês saberem aí para fazer a prova de título de especialista. E vou focar um pouco mais no raciocínio que o oncologista ortopédico tem, geralmente, para diferenciar uma doença da outra, né? Geralmente é um pouco mais difícil, né? De diferenciar os diagnósticos. E vamos treinar um pouquinho como é que a gente espera que vocês respondam lá a prova oral. Então, eu coloquei esse primeiro caso, um paciente do sexo masculino, de 13 anos, com dor no joelho esquerdo havia 3 meses. Nesse caso, quais são as informações que a gente tem que levar em consideração? O que é importante em oncologia ortopédica para a gente distinguir um diagnóstico do outro, né? Bom, em primeiro lugar, o sexo, em segundo, idade, localização da lesão e a característica da lesão. Cada tipo de tumor, ele tem uma característica específica e é mais frequente numa faixa etária, como vocês acabaram de ver com a doutora Sueli, mesmo nos tumores benignos, né? Então, quando a gente bate o olho no paciente de sexo masculino, né, que tem a faixa etária da adolescência, entre primeira e segunda década, com um tumor localizado no joelho e com as características dessa radiografia, com uma lesão óssea metafisária, com reação perosteal. Quando a gente vê isso, tem que passar dentro da nossa cabeça algumas hipóteses diagnósticas, né? Algumas coisas que a gente espera que vocês pensem nessa faixa etária, né? E para essa faixa etária e essa localização de tumor, a gente espera que vocês pensem em sarcoma de Ewing, em osteosarcoma e infecção, pelo menos. Essas são algumas coisas que tem que passar na cabeça de vocês. E como é que vocês vão diferenciar uma coisa das outras? Além do quadro clínico, pelas características da radiografia. E lá na prova oral, é importante a hora que vocês comecem a falar
sobre a doença, para desenvolver o raciocínio clínico de vocês, que é isso que a gente espera, não é necessariamente que você erre ou acerte logo de cara qual é o diagnóstico, mas que você tenha um raciocínio clínico lá, né? Então, você vai descrever que é um raio-x de joelho, frente e perfil, esqueleto imaturo, qual osso que está comprometido? É o fêmur, na região metafisária do fêmur, tá? Uma lesão central. E tem reação periostal? Não tem reação periostal? Nesse caso, a gente tem uma reação periostal em raios de sol. Que tipo de tumor que apresenta essas características classicamente? Eu separei aqui os dois que a gente vai falar que são os mais importantes, né? Então, caracteristicamente, o osteosarcoma, que é uma neoplasia de tecido ósseo, geralmente entre segunda e terceira década, que está dentro da faixa etária do nosso paciente. Já o sarcoma de Ewing são pacientes um pouquinho mais novinhos, primeira e segunda década, mas isso pode se confundir. A localização principal é na metáfise de ossos longos, principalmente na região do joelho, e a reação perostial mais frequente é a reação perostial em raios de sol. Já no sarcoma de Ewing, geralmente a localização é mais diafisária, principalmente nos ossos longos e ossos chatos, né, e tem geralmente uma reação perostial em casca de cebola e uma reação em partes moles bem exuberante, né. Bom, mas fora as características radiográficas, né, como é que a gente confirma as nossas hipóteses diagnósticas? Porque às vezes só com a radiografia e o quadro clínico, esses dois diagnósticos se confundem, né? Que exame que eu tenho que pedir para diferenciar um tumor do outro, né? A gente chama esses exames de estadiamento, tá? E esses exames de estadiamento compõem o estadiamento local e o estadiamento sistêmico. Para o estadiamento local, além da radiografia, a gente tem que pedir a ressonância magnética para ver a extensão da lesão, né, para ver qual é o conteúdo que tem dentro da lesão, e para posteriormente até fazer um planejamento do tratamento, né? Junto com o estadiamento local da ressonância, a gente faz também os exames de laboratório, que compõem hemograma, VHS, PCR, DHL, cálcio, fósforo e fosfatase alcalina. Para que a gente pede esses exames? Quando a doença já está avançada, geralmente no hemograma a gente consegue ver sinais de anemia. O VHS e o PCR para descartar quadros infecciosos, que entra aí dentro da nossa caixinha de diagnóstico. Mas algumas vezes, em tumores, o VHS e o PCR também estão aumentados. O DHL, né, que é um marcador de necrose tumoral, que também geralmente está aumentado, mas não estar aumentado não quer dizer que isso não é um osteosarcoma, né? Cálcio, fósforo e fosfatase alcalina que mostram o metabolismo ósseo para a gente. A fosfatase alcalina pode estar aumentada também, dando uma pista para a gente diagnóstica, né? O exame de cintilografia óssea a gente faz para ver o estadiamento sistêmico e para saber se essa é uma lesão única ou se ela é uma lesão múltipla, se ela tem mais de um local. Nessa cintilografia aqui a gente pode ver que tem uma captação bem intensa aqui na região do joelho, que era a região onde tinha a lesão do nosso paciente. Eu queria também lembrar vocês que aqui nessas regiões de húmero proximal, húmero distal, são regiões que têm a cartilagem de crescimento. Então, a cintilografia óssea, ela é um exame muito sensível, mas ele não é específico para tumor, né? Toda vez que a gente tem uma proliferação celular, mesmo calo ósseo de fratura, as cartilagens de crescimento, elas acabam aparecendo, né, na cintilografia óssea, e isso não quer dizer que tem tumor em todas essas regiões, né? E a tomografia de tórax a gente faz porque geralmente a disseminação dos sarcomas é para pulmão. Então, é um exame que a gente faz aí de estadiamento sistêmico para ver se a lesão está localizada no joelho ou se ela já teve uma disseminação, uma metástase, né?
E para confirmar o nosso diagnóstico, o que a gente tem que fazer, né? Como é que a gente confirma? A gente faz a biópsia. Atualmente, a gente prefere fazer a biópsia por agulha, porque tem o menor risco de contaminação do tumor em partes moles, é menos invasivo, tá? E é super eficiente. Então, não é necessário hoje a gente fazer a biópsia aberta. A não sei que a gente fez 2, 3, 4 biópsias e acabou não vindo o resultado no primeiro momento para fechar o diagnóstico, tá? As lâminas de osteosarcoma e sarcoma de Ewing, é importante que vocês tenham uma noção como é cada tumor, tá? O osteosarcoma, classicamente, ele tem essas áreas de osteoide, que é essa área mais clarinha aqui, mais cor-de-rosa, tá? Isso pode cair tanto na prova escrita, como na prova oral pode cair a lâmina para vocês. Geralmente, na prova oral, já vem a lâmina e o diagnóstico, né? Mas na prova escrita pode ser que caia uma lâmina de algo muito característico, igual essa região com presença de osteoide, para vocês saberem de que tumor que é. E o sarcoma de Ewing tem uma lâmina bem diferente, como vocês podem ver. São células pequenas, redondas e azuis. São muitas células por campo e geralmente você vê dessa forma. Qual que é o tratamento? Agora ficou fácil, porque o tratamento é muito parecido do osteosarcoma com o sarcoma de Ewing. Então, nos dois, atualmente a gente faz quimioterapia, cirurgia e quimioterapia pós-operatória. Coloquei para vocês umas fotinhas de uma ressecção da lesão pós-quimioterapia e reconstrução da articulação do joelho. Né? Agora, vamos pegar um outro tipo de paciente. Agora, um paciente que está mais que está na faixa etária adulta, né? Na faixa etária adulta, que outros diagnósticos principais que eu tenho que pensar? Né? Então, vamos lá. O que eu tenho que prestar atenção? Paciente feminino de 67 anos, com dor e aumento de volume no ombro havia 5 meses. O que é que eu tenho que me preocupar com esse quadro clínico? O que é que me chama a atenção? Sexo, idade, se tem na história algum diagnóstico oncológico prévio ou não, a localização do tumor, se ela é única ou múltipla, tá? Então, vamos lá, nos pacientes acima de 50 anos, a gente sempre tem que pensar em metástase, mieloma e pode ser também um tumor primário, né? Como o metástase e mieloma entra no nosso diagnóstico diferencial, é importante a gente saber na história se tem algum diagnóstico oncológico prévio, né? A localização, porque alguns tumores primários, eles têm preferência por algumas localizações. Então, por exemplo, o condrosarcoma, ele tem preferência pelo esqueleto apendicular, né? Então, é uma informação relevante, é uma pista diagnóstica importante para a gente. E se a lesão é única ou se é múltipla, também dá pistas para a gente pensar mais em doenças sistêmicas do que em doenças localizadas, né? Para esses pacientes que são mais velhos e entram no diagnóstico diferencial aí, a metástase e o mieloma, dentro das minhas caixinhas de diagnósticos aqui dentro da minha cabeça, eu tenho que já ir pensando sobre isso, né? Metástase, mieloma e condrosarcoma, como é que eu faço para saber qual deles é? Que exames que eu peço? E aí muda um pouquinho os exames de estadiamento em relação àquelas doenças que a gente acabou de conversar, que é o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing. As características da lesão, elas também têm que ser levadas em consideração na radiografia. E lá na prova oral, vocês também vão ter que saber descrever. Então, tem que dizer qual é o osso comprometido, qual é a localização no osso, então, úmero, tá? A localização da lesão. Uma lesão meta-epifisária, excêntrica. Aqui a gente consegue ver na radiografia que ela tem uma extensão para partes moles, né? E se tem reação perostal ou não.
Nesse caso aqui, a gente tem uma reação perostal espiculada, tá? Então, quais exames que a gente tem que pedir para diferenciar esses diagnósticos? Aqui é um pouquinho diferente. Se eu estou pensando numa doença que pode ser sistêmica, eu tenho que pedir tomografia de tórax, tomografia de abdômen total e cintilografia óssea, tá? E os exames de laboratório também vão mudar um pouquinho, tá? Porque se eu estou pensando em metástase ou mieloma, já nos meus exames de laboratório tem alguns exames que chamam muita atenção e que me dão pistas para esses diagnósticos, né? Então, a mesma coisa que no nosso sarcoma e no sarcoma de Ewing, o meu hemograma pode estar alterado, tá? Pode ter uma anemia quando eu já tenho uma doença mais avançada. Eu posso ter no mieloma múltiplo, geralmente o VHS aumenta muito, tá? Posso ter ou não um aumento do PCR, geralmente tem um aumento do DHL, posso ter um aumento na relação cálcio-fósforo e fosfatase alcalina. E para exame específico para mieloma, eu tenho que pedir eletroforese de proteínas, que já me dá uma pista, né, para saber se é essa doença sistêmica. Faço também o estadiamento local com ressonância magnética para aqueles pacientes que não têm diagnóstico oncológico prévio, tá? Para esses eu preciso fazer a ressonância, porque eu ainda não sei o que é. Mas vamos dizer que fosse uma paciente que já tem um diagnóstico de neoplasia de mama, já tem lesão óssea na cintilografia em outros lugares, tem lesão óssea múltipla, já tem os exames de sangue alterado, já tem diagnóstico, aí eu não preciso fazer a ressonância da lesão para planejamento do tratamento no geral, né? E como é que eu separo uma doença da outra? Eu coloquei para vocês num slide só as principais características de cada doença, tá? Então, o condrosarcoma, ele é um tumor maligno de origem cartilaginosa. Então, essas doenças estão no mesmo grupo, porque geralmente são em pacientes adultos, mais velhos, acima de 50 anos, e esses são os diagnósticos principais aí que tem que passar na nossa cabeça. No condrosarcoma é mais comum raiz de membros, então úmero, fêmur proximal, o osso da bacia, e eles podem ser secundários a doenças da infância, como vocês acabaram de ver com a doutora Sueli. Osteocondromas e encondromas podem se transformar em condrosarcoma, mais tardiamente na idade adulta, né? Já o mieloma múltiplo e a metástase são doenças sistêmicas, né? O mieloma múltiplo é uma neoplasia de células plasmocitárias. Ele pode ser múltiplo ou ele pode inicialmente se desenvolver como uma lesão única, que a gente chama de plasmocitoma. E aí é que ele se confunde com os tumores primários, os sarcomas, né? Geralmente são pacientes mais velhos, acima de 50 anos. Principal localização que a gente vê com mais frequência é aparecer inicialmente na coluna, então para quem vai fazer coluna sempre tem que estar atento, né? Coluna, pelve, costela, externo, crânio. A gente pode ver essas lesões em todos esses lugares ao mesmo tempo, ou a gente pode ver uma lesão única isolada no sacro, por exemplo, né? Uma coisa que chama a atenção, né, é que nem sempre na cintilografia óssea vão aparecer essas lesões do mieloma múltiplo. 30% das vezes não aparece a lesão do mieloma múltiplo na cintilografia. Isso não quer dizer que não tem lesão em ossos longos. Por isso que às vezes a gente faz a radiografia de ossos longos para controle do mieloma múltiplo. E atualmente a gente usa uma tomografia de baixa dose de corpo inteiro para ver se tem outras lesões no esqueleto. O que vocês têm que guardar para diagnóstico aí do mieloma múltiplo, que logo de cara já está geralmente alterado, é eletroforese de proteínas, VHS aumentado e paciente com anemia. A metástase, ela pode ter diversas origens, né? Mama, próstata, pulmão, rim, tireoide, né? Esses são os mais comuns. Para mama e próstata, como a gente faz um rastreamento anual, quem tem acima de 50 anos faz rastreamento
para câncer de mama, faz rastreamento para câncer de próstata, geralmente a gente descobre esses tipos de tumores antes de aparecer metástase óssea. Então, o paciente que já tem um diagnóstico oncológico prévio e tem uma lesão óssea, geralmente é mama e próstata, que são comuns de se disseminar para o osso. Já pulmão, rim e tireoide são tumores que a gente não tem esse sistema de rastreamento tão eficiente ainda, né? E geralmente são tumores que dão pouco sintoma antes de dar metástase, né? Então acaba que o paciente às vezes descobre que tem uma neoplasia de pulmão por estar com dor no ombro, estar com dor no fêmur, ou porque sofreu uma fratura. E aí é que ele acaba descobrindo que tem uma neoplasia, né? Também mais frequente na faixa etária acima de 50 anos. Geralmente as lesões são múltiplas e pode ser lítica, mista ou blástica, dependendo aí do tipo histológico do tumor. Então, próstata, né, geralmente tem uma lesão mais blástica, pulmão, rim, tireoide, geralmente tem lesões mais insuflativas, mais líticas, que sangram bastante, e mama pode ter uma lesão mais mista ou mais lítica mesmo, tá? Pontos assim que marcam do ponto de vista de exames. Geralmente anemia, porque esses pacientes já estão com a doença avançada quando vai para o osso, né? Alterações de outros exames, como mamografia, PSA alterado, uma alteração na tomografia de abdômen, por exemplo, na neoplasia renal, uma alteração na tomografia de tórax, na neoplasia de pulmão, né? São com esses exames de estadiamento que a gente viu que a gente formula as nossas hipóteses diagnósticas, né? E depois a gente tem que confirmar. Para aqueles pacientes com um diagnóstico oncológico prévio, a gente não precisa fazer uma biópsia nova no geral, tá? A não ser que foi um paciente que tratou há muitos anos atrás, ficou anos sem doença nenhuma e depois de 15 anos voltou o tumor. Aí a gente tem que confirmar que é o mesmo. Mas se não, no geral, para pacientes que já têm um diagnóstico ou de mieloma, ou de câncer de mama, ou de câncer de pulmão, a gente não precisa fazer a biópsia de novo. Para aqueles que não têm diagnóstico oncológico prévio e nos exames de estadiamento não veio nenhuma pista clara para a gente de qual é o diagnóstico, aí sim a gente precisa partir para a biópsia também, tá? Essa aqui eu coloquei para vocês uma biópsia com uma lâmina do condrosarcoma, que olha aqui a gente vê bem roxinha, bem bonita, que é uma lâmina típica, cheia de cartilagem, que é importante vocês terem uma noção que, como eu falei para vocês, cai tanto na prova escrita como na prova oral, né? Para vocês descreverem aí um pouquinho da lâmina. Bom, o tratamento do condrosarcoma, ele é bem diferente, porque o condrosarcoma ele tem graus. Ele pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. No condrosarcoma grau 1, que é aquele geralmente que é uma transformação maligna de um encondroma, né? Geralmente a curetagem intralesional da lesão é o suficiente. Para os condrosarcomas de mais alto grau, grau 2 e grau 3, geralmente é necessário a ressecção da lesão. A gente tem que tirar aquele osso que está doente. O condrosarcoma ele tem uma má resposta à quimioterapia e à radioterapia. Então, no geral, o tratamento do condrosarcoma é um tratamento cirúrgico, tá? No mieloma múltiplo e na metástase, o ortopedista ele tem um papel um pouquinho diferente, né? Porque o mieloma múltiplo é uma doença hematológica, então ele faz basicamente, né, o tratamento dele com oncohematologista para controle sistêmico da doença, com quimioterapia, e algumas vezes a gente usa a radioterapia também, né? E o papel do ortopedista está mais na fixação das lesões, pode ser uma fixação profilática, ou pode ser uma ressecção e reconstrução com endoprótese. Aí, para cada caso, a gente tem uma especificidade. A gente usa também bastante para lesão óssea a radioterapia, principalmente na região da coluna, né?
Mas aí o tratamento do ortopedista é mais mecânico, é mais para dar qualidade de vida para o paciente, né? E o tratamento sistêmico fica mais com o oncohematologista. A gente faz um tratamento em conjunto, né? Nas metástases ósseas, eu coloquei aqui um exemplo de uma neoplasia de células claras renais para vocês, essa lesão no úmero, e olha lá a tomografia com a alteração aqui no rim, olha o tamanho que está o rim, né? Então aqui logo de cara a gente bate o olho na tomografia e já dá a pista para a gente que essa lesão óssea, ela é secundária de uma doença renal, né? E como é que é o tratamento nosso aí, né, nas metástases ósseas, né? Eu não poderia deixar de falar do score de Mirels, que é super importante. O Mirels, ele criou essa classificação para a gente prever o risco de fratura patológica, né? E esse score, ele é utilizado até hoje. E quando a gente classifica essas lesões ósseas pela radiografia, tá? Com o score de Mirels maior ou igual a 8, tem indicação de fixação profilática porque aumenta muito o risco de fratura patológica. A partir do score de 8, o risco aumenta para acima de 35% o risco de fratura. Então, a gente opta pela fixação profilática ou com haste intramedular, ou com endoprótese, para evitar que esses pacientes fraturem no meio do tratamento oncológico deles, porque a quimioterapia deixa a imunidade muito baixa. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, essa lesão no úmero proximal aqui, esses são os critérios que o Mirels leva em consideração. A localização, a dor, o tipo de lesão e o tamanho. Então, nesse caso, ó, localização, membro superior, 1, essa paciente, ela tinha bastante dor no membro superior, aí 3, aí já somamos 4 pontos, né? É uma lesão lítica, mais 3 pontos, 7. E é uma lesão que acomete mais de 2/3 do diâmetro do osso, que são mais 3 pontos. Então, o Mirels dessa paciente aí é um Mirels de 10, tem indicação de fixação profilática. Como essa lesão já teve bastante destruição óssea, a gente aqui optou pela ressecção da lesão e reconstrução com endoprótese, tá? Esse é o papel do ortopedista, do oncologista ortopédico, a gente fazer a prevenção dessas fraturas. O tratamento oncológico fica a cargo do oncologista clínico do paciente, com quimioterapia, algumas vezes a radioterapia para tratar a doença, né? E por último, vou falar um pouquinho para vocês da doença de Paget, que não é uma neoplasia, é um distúrbio da atividade dos osteoclastos, geralmente é uma doença assintomática, que a gente descobre por um achado de exame, ou uma deformidade óssea do paciente. Entrou nesse grupo de doenças porque também é uma doença que a gente descobre acima de 50 anos, pode ser única ou múltiplas lesões, geralmente está nas vértebras e ossos longos dos membros inferiores, bacia, crânio. O diagnóstico geralmente é radiográfico, não é necessário biópsia, mas tem uma questão pegadinha que sempre cai aí nas provas escritas de qual é o padrão da lâmina, né? Que é um padrão em mosaico, que é importante vocês saberem. É raro, mas pode ocorrer uma transformação sarcomatosa, por exemplo, num osteosarcoma na doença de Paget. O tratamento da doença de Paget para os pacientes assintomáticos, geralmente a gente só faz um acompanhamento da lesão. Se o paciente tem alguns sintomas, se tem dor, a gente pode fazer uso dos bifosfonados, né? E se o paciente tem uma deformidade óssea muito grande, ou se ele chegar a fraturar, aí a gente faz o tratamento cirúrgico, tá? Bom, bastante coisa. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esses temas. Agora a gente vai ver um pouquinho das questões, né? Então, a primeira questão aqui, ó, o tumor ósseo que usualmente não apresenta hipercaptação na cintilografia óssea
é um mieloma múltiplo, que eu falei para vocês que é em torno de 30%, tá? No mieloma múltiplo, a radiografia e a cintilografia apresentam, respectivamente, lesão lítica com borda esclerótica e hipercaptação, lesão lítica sem borda esclerótica e hipercaptação, lesão lítica com borda esclerótica e normocaptação, lesão lítica sem borda esclerótica com normocaptação. Então, é geralmente uma lesão lítica sem borda esclerótica, que borda esclerótica geralmente são de tumores que crescem de forma lenta, né? E ela geralmente tem hipercaptação na cintilografia óssea, né? A normocaptação aí é em 30% dos casos só. No osteosarcoma, a metástase considerada como de pior prognóstico é a metástase óssea, geralmente, que é a metástase que a gente chama de skip metástase, tá? A lesão pulmonar, é claro que também já é doença disseminada, também é grave, né? Mas geralmente quando tem skip metástase, o tumor é mais agressivo. No osteosarcoma, o comprometimento ósseo e a metástase pulmonar são mais bem avaliados, respectivamente, por... Bom, o osteosarcoma, a gente tem que ver a lesão no estadiamento local por ressonância magnética, e a lesão pulmonar, geralmente, a gente faz a tomografia computadorizada, letra C. No osteosarcoma, a sequência correta de tratamento é cirurgia, quimioterapia e quimioterapia novamente. Na doença de Paget, o achado histológico padrão é em mosaico, que eu acabei de falar aqui para vocês. O condrosarcoma de alto grau, quando diagnosticado na infância, tem como principal diagnóstico diferencial o osteosarcoma condroblástico, que é um dos tipos do osteosarcoma. No condrosarcoma, a presença de calcificações dos tumores de baixo grau de diferenciação de padrão anelar, sombreado, amorfo ou salpicado. Geralmente é de padrão salpicado. A incidência do condrosarcoma secundário é mais frequente em... essa daí a doutora Sueli já falou, né? No Maput. A causa mais comum de fratura patológica na região subtrocantérica do fêmur do adulto é lesão metastática, doença de Paget, osteosarcoma, geralmente é a lesão metastática. É isso, gente. Obrigada.